Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo para o canal e hoje eu vim responder uma pergunta que vários de vocês têm me feito aqui nos comentários do YouTube, que é o seguinte, né? Sofia, a taxa Selic está caindo cada vez mais. Onde faz mais sentido a gente investir agora? Em renda fixa pré-fixada, em renda fixa pós-fixada ou em renda fixa atrelada à inflação, né? Que rende o IPCA mais uma taxa fixa? E é exatamente para te responder essa pergunta que eu preparei carinhosamente a aula de hoje e eu vou finalmente te contar, né? Onde que vale mais a pena investir? Renda fixa pré, pós ou IPCA. Então vem aqui comigo, porque o vídeo está só começando. E antes de te mostrar na prática, né, o que você tem que pensar, qual que é o racional de investimentos que você tem que ter em mente para fazer a melhor escolha e para multiplicar o seu dinheiro da melhor forma possível, queria te lembrar de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, ativar o sininho para sempre receber a notificação de vídeos novos por aí e não esqueça de dar um like nesse vídeo porque isso é muito, muito importante para o canal. Então vem aqui comigo na tela do meu computador para eu te mostrar o mapa mental que eu preparei para você nunca mais ter dúvidas sobre como, quando e onde investir em renda fixa, ainda que a taxa Selic esteja em pleno ciclo de queda. Então, pessoal, olha só esse mapa mental que eu preparei exclusivamente para você. Inclusive, se você quiser receber esse mapa mental, né, tem uma forma de você receber esse mapa gratuitamente. Basta você ir ao meu Instagram, o @asofiaabreu, e me mandar uma senha, né, um código numérico no meu direct lá do Instagram, que é o código 050124. Se você me mandar essa senha, essa sequência numérica por lá, eu vou te enviar esse mapa mental para você baixar gratuitamente e você guardar para você, para sempre consultar quando você tiver dúvida. E é o seguinte, pessoal, quando a gente fala de investir em renda fixa, a gente sempre tem que pensar que a gente tem três alternativas, né, que são as alternativas que, inclusive, suscitam muitas dúvidas entre vocês e investidores. A gente tem os investimentos pré-fixados, os investimentos pós-fixados e os investimentos atrelados à inflação. E perceba que cada um desses tipos de investimento, ele vai ter uma forma, um mecanismo de rentabilidade diferente e que, por isso, ele vai ser mais interessante em determinados momentos da economia do que outros, que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então perceba que quando você investe em um ativo pré-fixado, né, do início ao fim do investimento você vai receber exatamente a rentabilidade anual contratada. Né, é o famoso investiu, travou. Eu brinco muito sobre isso com os meus alunos, né? Eu sempre falo, olha, lembra que o pré-fixado é o investiu, travou. Né? Inclusive, falando em meus alunos, queria lembrar vocês de que algumas vezes por ano eu abro vagas do meu treinamento Mapa do Tesouro, meu curso sobre renda fixa, renda variável, investimentos no exterior, no qual você conta com o meu suporte pessoal via WhatsApp para aprender e tirar dúvidas. E se você então quiser se inscrever na lista de espera para receber informações exclusivas sobre o curso, quando a gente tiver uma nova turma se formando, entre no link que vai ficar aqui embaixo na descrição, tá bem? E é então o que eu sempre falo com os meus alunos, né? Nos pré-fixados, você investiu e travou sua taxa de rentabilidade anual até o fim. E um clássico exemplo de um investimento como esse é, por exemplo, um CDB que rende 14% ao ano, ou um título do Tesouro que rende 10% ao ano. Todos esses tipos de investimento, neles você sabe do início ao fim quanto você vai receber de taxa anual, é o famoso investiu, travou, não tem dúvida. Já com os investimentos pós-fixados, são aqueles que você conhece o critério de rentabilidade sobre o qual o seu dinheiro vai render, mas não vai saber exatamente qual que é a taxa certeira que você vai ter lá no final, quando o seu investimento chegar ao vencimento. Né? Isso porque a taxa atrelada aos investimentos pós-fixados, que pode ser o CDI ou a taxa Selic, que são taxas muito semelhantes e que elas andam sempre juntas, praticamente de mãos dadas, você não sabe qual que é a taxa Selic futura, qual que é a taxa CDI futura sobre a qual o seu dinheiro vai render. Né? Então perceba que, por exemplo, quando você investe no Tesouro Selic, que é um clássico investimento pós-fixado, ou quando você investe, por exemplo, numa LCA ou LCI que rende 100% CDI, você sabe que o seu dinheiro vai render a taxa Selic acumulada do período em que seu dinheiro for ficar investido, no caso do Tesouro Selic, ou você sabe que seu dinheiro vai render o quê? O CDI acumulado futuro do período em que seu dinheiro for ficar investido, quando você tiver investimento que vai render o quê? 100% do CDI. E então são investimentos que você conhece o critério de retorno, mas não sabe exatamente quanto que você vai receber lá no vencimento, porque isso vai depender o quê? Da taxa Selic futura que a gente estiver praticando na economia e do CDI futuro que estiver em vigor. Então a gente sabe que os nossos investimentos vão render a Selic ou o CDI, mas não sabemos exatamente qual que vai ser, né, o CDI e a Selic acumulados por esse período. E por isso então que eles são chamados investimentos pós-fixados, porque só no vencimento, né, ou seja, posteriormente,
que você então vai saber qual que é o exato rendimento desse tipo de aplicação. E por fim, a gente tem os investimentos atrelados à inflação, que rendem a inflação acumulada do período em que seu dinheiro for ficar investido, mais uma taxa fixa. E um clássico exemplo disso é, por exemplo, o Tesouro IPCA+, ou uma LCI, que rende, por exemplo, IPCA, mais uma taxa anual de 4%. E cada um desses investimentos, pessoal, eles são mais ou menos interessantes a depender do quê? Do horizonte temporal em que seu dinheiro vai ficar investido. Então, por isso que mesmo com a Selic em queda, você sempre tem que saber que alguns tipos de investimento necessariamente você vai ter que continuar tendo. Outros investimentos você talvez agora já não tenha mais tanto interesse em investir, que é o que eu vou mostrar para vocês então a partir de agora. E para cada horizonte temporal, ou seja, prazo em que seu dinheiro pode ficar investido, perceba que a nossa planilha de alocação ela é dividida em vários prazos, horizontes temporais de aplicação. Perceba que para cada horizonte que você tiver, a gente vai ter um investimento mais ou menos adequado. E para o curto prazo, ou seja, aquele dinheiro que você pode vir a precisar a qualquer momento, que é o dinheiro da reserva de emergência ou da chamada reserva de oportunidade, pessoal, ou a gente vai investir em um CDB ou então em Tesouro Selic. Perceba que necessariamente são investimentos pós-fixados. E por que necessariamente, gente? Para o curtíssimo prazo, você precisa investir nesse tipo de aplicação. Inclusive, eu gosto muito de CDBs para reserva de emergência que rendam pelo menos 100% do CDI. O Banco Itaú tem um CDB como esse e o Banco BMG e Sofisa tem um CDB que rende 110% do CDI. O Banco da Ecoval, que também é um excelente banco, tem um CDB como esse, com liquidez diária que rende 107% do CDI. E sendo todos esses aqui, então, instituições excelentes para você aplicar o dinheiro da reserva de emergência. E também, pessoal, o Tesouro Selic é extremamente válido para esse fim. E você necessariamente, para o curtíssimo prazo, ainda que a Selic esteja em queda, você precisa investir nesse tipo de investimento de renda fixa. Sabe por quê? Porque os investimentos pós-fixados são os únicos no mercado financeiro que te permitem resgatar a qualquer momento, sem correr riscos de oscilações no capital investido por efeitos da marcação a mercado. Você já ouviu falar da marcação a mercado? Se você for seguidor raiz aqui do canal, você certamente sabe o que é a marcação a mercado, mas se você é um seguidor novo, tá começando por aqui agora, não se preocupe, porque eu vou deixar aqui em cima nos destaques 2 vídeos em que eu explico para você o que é o fenômeno da marcação a mercado, que é o fenômeno que acontece na nossa renda fixa com investimentos pré-fixados e atrelados à inflação, que pode alterar a sua rentabilidade contratada no resgate antecipado, mas que não acontece com o Tesouro Selic e com CDBs de liquidez diária, que são investimentos classicamente pós-fixados. Então, para a reserva de emergência, dinheiro que você pode vir a precisar no curto prazo, não tem discussão, pessoal. Ainda que a Selic esteja em queda, você precisa investir ou em Tesouro Selic ou em CDBs de liquidez diária. Por quê? Porque são os únicos investimentos, então, que vão te permitir resgatar a qualquer momento, sem riscos de perdas ou de prejuízo. E aí, pessoal, para o curto prazo é isso. Agora, para 1 a 3 anos, se você sabe que você pode deixar o seu dinheiro aplicado, e por 1 até 3 anos, a gente tem cenários distintos aqui de investimento, opções distintas e que vão ser interessantes a depender do momento da economia em que a gente se encontra. E olha só, quando a gente está no topo do ciclo de alta da nossa taxa básica de juros da economia, a nossa taxa Selic, ou no inicinho de um ciclo de queda, você tem que ter investimentos mais adequados para esse cenário econômico para você investir, que são os ativos pré-fixados. Quando a gente tem uma Selic muito alta, a gente tinha uma Selic muito alta entre 2022 e 2023, a gente chegou a ter uma Selic de 13,75%, e quando a gente tem uma Selic num patamar como esse, a gente tem que as rentabilidades médias pagas por investimentos de renda fixa, como CDBs, LCIs, LCAs, CRIs, CRAs, debêntures, são majoradas. E aí, num momento como esse, o ideal é que você opte por investimentos de renda fixa pré-fixados, de uma forma ampla, para a maior parte dos aportes que você estiver fazendo em renda fixa. Justamente para que você, no momento que a gente esteja com uma Selic historicamente muito elevada, você trave a maior parte dos seus aportes de renda fixa com taxas muito boas. E aí, ter uma alocação majoritariamente pré-fixada faz todo o sentido. Mas perceba que você ainda não pode abrir mão de ter uma parte pós-fixada, por exemplo, atrelada ao CDI, ainda que a gente tenha uma maior vantagem em ter ativos pré-fixados, porque é o seguinte, pessoal, imagina que a gente esteja com a Selic alta, que você tenha grande parte da sua carteira de investimentos pré-fixado, mas que por algum momento, algum acontecimento inesperado de mercado, pode ser um acontecimento doméstico, pode ser um acontecimento internacional, inclusive aí de alcance global,
que pode interferir e fazer com que a inflação dispare. Né? Se a inflação disparar, os aportes que você tem pré-fixados, como eu disse alguns momentos atrás, eles não vão ter a sua rentabilidade alterada do início ao fim. E se você, por exemplo, né, tem muitos ativos pré-fixados e a gente inesperadamente tem uma inflação que pode subir muito, né, esses ativos eles não vão repor, eles não vão se mexer, né, independente do quanto a inflação aumentar. Agora, se você tem ativos pós-fixados, né, que rendem a Selic ou CDI, ou que rendam a inflação, você instantaneamente estará protegido da inflação se a gente tiver aí um aumento inflacionário que não era previsto, porque quando a inflação aumenta, os investimentos atrelados à inflação automaticamente vão aumentar o retorno entregue a você investidor, e quando a gente tem uma inflação muito alta, necessariamente a taxa Selic ela sobe, e o CDI, que é uma taxa que acompanha a Selic, ele também sobe, e aí você com esse tipo de investimento estará protegido da inflação, ao contrário dos ativos pré-fixados. Então, ainda que você, né, esteja fazendo aposta em renda fixa num momento com uma Selic historicamente muito alta, né, você tem que ter sim a maior parte dos seus ativos pré-fixados, mas não pode abrir mão da proteção e segurança dos ativos pós-fixados. E aí, pessoal, então, para um momento como esse, em que a gente está com Selic nas máximas históricas, o ideal é você investir em LCAs, LCIs, que são investimentos de renda fixa, ao contrário dos CDBs, que são isentos de imposto de renda e que vão então trazer uma efetividade de retorno para a sua carteira. Agora, se a gente não está mais no topo do ciclo de alta da Selic, mas sim, né, no meio de um ciclo de queda da Selic, mais para o final, ou aí chegando ao final do ciclo de queda da Selic, a gente já tem que mudar a nossa alocação de investimentos e abandonar os ativos pré-fixados. E esse é o exato momento em que a gente se encontra agora em fevereiro de 2024. Para quem não sabe, a gente tinha uma Selic que era de 13,75% até agosto de 2023 e que ela vem caindo de uma forma consistente desde então. Se você olhar por esse gráfico aqui que mostra o histórico da nossa taxa Selic, veja que ela já caiu bastante desde o segundo semestre de 2023. E a gente então não está mais no final do ciclo de alta ou início do ciclo de queda da Selic, e sim no meio do ciclo de queda, já rumo ao final desse ciclo. Então a gente já tem que os investimentos pré-fixados que anteriormente, em 2022, 2023, pagavam 14%, 15% ou mais de retorno, agora não nos trazem mais esse tipo de taxa. E por isso o ideal é que agora a gente volte a investir principalmente nos investimentos pós-fixados, para um prazo de 1 a 3 anos, que são aqueles que rendem um percentual do CDI ou investimentos atrelados à inflação, assim como então LCIs e LCAs, tanto atreladas ao CDI como atreladas ao IPCA. Inclusive, nesse vídeo que vai ficar aqui em cima nos destaques, eu trouxe recentemente a minha seleção de renda fixa com investimentos que vão se adequar exatamente a essa necessidade que a gente tem para esse momento em que a nossa Selic está no meio de um ciclo de queda. Vídeo esse, então, que eu vou deixar aqui em cima nos destaques e também ao final da aula de hoje para você. E também, pessoal, com horizonte temporal de 1 a 3 anos, dá para você investir em tesouro direto para obter ganhos de marcação ao mercado. Se você não sabe do que se trata a marcação ao mercado, se você quer saber se ainda dá tempo de investir em tesouro direto para obter ganhos de marcação ao mercado, nesse vídeo que vai ficar aqui em cima nos destaques, eu faço uma análise completa sobre qual que é o melhor título hoje, para ainda que a Selic esteja em queda, você possa investir para ainda obter ganhos de marcação ao mercado, então não deixe de assistir esse vídeo que vai ficar aqui em cima. E a gente tem então a marcação ao mercado como uma opção interessante para um horizonte temporal de 1 a 3 anos. E a gente pode também investir em outros ativos de renda fixa, que são os CRIs, CRAs e debêntures, e também em fundos de investimento. CRIs, CRAs, debêntures, que inclusive são os meus queridinhos da renda fixa atualmente, já falei sobre eles nesse vídeo que vai ficar aqui em cima nos destaques, e que são investimentos, pessoal, que você pode investir para 1 a 3 anos, mas que idealmente são concebidos para prazos maiores, de 3 a 5 anos ou mais de 5 anos. Prazos de investimento esses, pessoal, que necessariamente ou você vai investir em renda fixa atrelada ao CDI ou atrelada à inflação, e se o seu horizonte temporal for maior que 5 anos, não tem discussão. Nós moramos em um país que tem um histórico hiperinflacionário assustador. Para quem não sabe, o real ele existe apenas desde 1994, inclusive agora em 2024. Está completando 30 anos de existência, mas que nesses 30 anos, que é relativamente um tempo curto, quando a gente fala de unidades monetárias, que apesar de ser uma moeda jovem, já perdeu mais de 95% do seu poder de compra. Então, sempre quando a gente fala de prazos mais longos de investimento, como por exemplo superiores a 5 anos, não tem discussão. Seja com a Selic em alta, seja com a Selic em queda, você tem um horizonte dilatado para deixar o seu dinheiro aplicado? Escolha sempre ativos atrelados à inflação. Inclusive, vou deixar também aqui em cima um vídeo em que eu falo sobre os melhores ativos atrelados à inflação para um horizonte como esse, superior a 5 anos. Então perceba, pessoal, que ainda que a Selic esteja em queda e que com isso ela mingue cada vez mais
os retornos apresentados por ativos de renda fixa, como Tesouro Direto, CDBs, LCIs, LCAs, CRIs, CRAs, debêntures, ainda assim, pessoal, você tem que manter a calma e saber que o principal fator que vai balizar a escolha do tipo de ativo que você vai fazer é o horizonte temporal em que você pretende deixar o seu dinheiro investido, conforme essa tabela, esse mapa mental, que eu trouxe aqui, que eu preparei carinhosamente para vocês. Espero que agora, depois dessa explicação, você tenha menos dúvidas, esteja mais claro aí na sua cabeça, quando investir em pré-fixado, quando investir em pós-fixado, quando investir em renda fixa atrelada à inflação. E se você, obviamente, tiver ainda algum tipo de dúvida, não esquece de deixar aqui para mim nos comentários, que assim que puder eu te respondo, tá bem? Pro vídeo de hoje, o que eu tinha a trazer para vocês era isso, e então até a próxima.